Cordiais saudações. Bem-vindos a mais um número do programa Consciência. Hoje abordaremos o solo e a produtividade agrícola. Nos dias 29, 30 e 31 de maio, realizou-se na cidade da Praia a terceira Feira Internacional de Agronegócios, que decorreu nas instalações da FIC. O programa Consciência esteve de visita ao local e aproveitou para se inteirar dos diferentes assuntos debatidos ao longo do workshop, o solo e a produtividade agrícola, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Rural com a parceria do MESI. O workshop enquadra-se nas atividades do evento e acontece no ano em que as Nações Unidas declaram como sendo o Ano Internacional dos Solos, sob o lema Solos Saudáveis para uma Vida Saudável. O lema escolhido pela ONU este ano foi Solos Saudáveis para uma Vida Saudável. Os solos em Cabo Verde são saudáveis? Não, os solos de Cabo Verde não estão numa fase, digamos, saudável, porque, por um lado, há o problema da erosão dos solos, principalmente causado pelas chuvas. Temos o problema de baixa fertilidade dos solos, porque os agricultores geralmente não aplicam fertilizantes nem químicos, nem orgânicos nos nossos solos, e os solos vão perdendo a fertilidade. Apesar desses solos serem naturalmente férteis, vão perdendo a fertilidade ao longo dos anos com o uso contínuo e sem reposição dos nutrientes extraídos pelas plantas. Os agricultores devem ter mais assistência técnica no sentido de utilizarem os fertilizantes, tanto químicos como orgânicos, e ter uma gestão integrada da fertilidade dos solos. Un apoyo técnico en este sentido. La sustentabilidad ecológica está dado en los propios métodos que emplea la agricultura. La agricultura urbana y suburbana, agricultura familiar, no utiliza recursos químicos. Es decir, que todos los productos que utilizas son agroecológicos. De esta manera vamos conservando, evitando el consumo de productos químicos y conservando el medio ambiente y los recursos ambientales desde el suelo, que es el primer impacto por donde comienza el tratamiento del suelo y sustratos y demás a través de recursos orgánicos. De esta manera se interlazan, se interactúan estos conceptos. Este encontro de especialistas teve por missão contribuir para o reforço da reflexão sobre a temática. Cabo Verde é um país que tem sido extremamente condicionado pelo clima, dado a celeridade da sua condição e da deficiente pluviosidade ao longo dos tempos. O ambiente cabo-verdiano é caracterizado essencialmente por um desequilíbrio ecológico, originado pela degradação das estruturas dos solos e a destruição da cobertura vegetal. A conjugação da seca, a erosão eólica e hídrica e a pressão dos homens e do gado têm tido um impacto severo sobre as potencialidades em recursos naturais e sobre a sua exploração. Isso, quiçá, desde o início do povoamento e prolongando-se ao longo dos séculos. Falamos com o Dr. António Correia Silva na qualidade de historiador agrário que participou na elaboração da História Geral de Cabo Verde. Acha que as estruturas agrárias implantadas nos primeiros tempos contribuíram para a degradação das potencialidades dos solos em Cabo Verde? Penso que sim. Isto é, o Cabo Verde inicia o seu processo histórico a partir de povos que vieram de meios, de ecossistemas muito diferentes daquilo que vieram encontrar nestas ilhas. Os africanos, grande parte deles provindos dos espaços entre o rio Casamansa e rio Geba, vieram de planícies aluviais, portanto, com muita água, onde se pratica ainda hoje a agricultura de aluvial, de arroz, outras culturas, e solos mansos, não pedregosos, planos, e vieram para um arquipélago, portanto para um espaço insular com um relevo dinâmico, vigoroso, solos pedregosos, muito mais secos. Os europeus também, os europeus vieram da zona mediterrânica, onde a estação pluvial era enorme, como sabe, na Península Ibérica, a estação das chuvas começa em setembro e acaba em maio, portanto, e encontraram
um espaço onde o solo é duro, é pedregoso e tem muito menos umidade. E a exploração, o modelo de exploração agrária utilizado logo no início, sem o verdadeiro conhecimento da especificidade desses solos, a sobreexploração agrícola, a sobreexploração pecuária nos primeiros séculos de Cabo Verde, quase todas as ilhas eram povoadas de gado. Portanto, há uma pressão sobre os recursos. E aí eu estou em crer que quando as primeiras secas que aparecem já para o final do século XVI, com impacto e que se transformam em fome no final do século XVI, princípio do século XVII, a meu ver, resultam de uma pressão sobre o solo e sobre as suas riquezas e essa pressão agrava processos erosivos que levam à queda da produtividade agrícola. A desertificação tem sido corretamente combatida por todos os intervenientes nesta problemática? Se olharmos pelos resultados alcançados, podemos, portanto, a nossa afirmação é positiva. Por quê? Porque a arborização tem sido, portanto, um trabalho importantíssimo do Ministério da Agricultura, mas também da população na sua globalidade, dos utilizadores da terra, dos técnicos, da maneira que houve mais de 80 mil hectares de terras arborizadas. Em 1905, nós tínhamos somente 5 mil hectares. Hoje, temos mais de 90 mil hectares. Isso é obra. Isso mostra nitidamente que esta obra aí foi alcançada porque houve atrás uma abordagem participativa da população, dos técnicos, das mãos dadas, mas também da comunidade internacional, os nossos parceiros que apoiaram Cabo Verde com recursos financeiros. Então, tudo isso gerou, portanto, esses resultados positivos que nós temos hoje em dia. E a opção logo a seguir à independência, numa altura em que a preocupação principal era a fixação dos solos e a luta contra a desertificação, a opção de se plantar acácias foi, quanto assim, uma boa ideia? É preciso hoje avaliar, mas na altura havia várias preocupações. Mas eu não resisto aqui a contar-lhe uma coisa que um governante do primeiro governo de Cabo Verde após a independência disse-nos no Conselho de Ministros que fizemos no Mindelo. Disse-nos: vocês hoje estão preocupados com mobilizar água para a nova agricultura. Nós, em 75, estávamos preocupados a mobilizar a própria terra, porque a terra estava a acabar. Né? Estava a ir para o mar, em enxurradas, estava a ir com o vento, estava a ser exaurida com uma exploração indevida. Portanto, dizia-me ele, tivemos que recuperar, que mobilizar a terra. E isto é, de facto, algo fundamental. A terra também teve que ser fixada com diques, com correção torrencial, mas também com a reflorestação. E uma das preocupações da reflorestação era fornecer à população massa lenhosa, porque a população precisava de lenha como combustível para cozinhar e era preciso fornecer massa lenhosa. Hoje vejo várias opiniões contrárias eu não sou suficientemente balizado para dizer que, do ponto de vista técnico, a opção foi a melhor ou não, mas o certo é que uma das motivações também era fornecer lenha, além de fixar a terra, fornecer lenha à população. Como é que a desertificação tem afetado Cabo Verde? A desertificação tem afetado Cabo Verde de uma forma visível. Por exemplo, nós vemos os nossos campos nus, mas por outro lado, todo o trabalho que tem sido feito na área da conservação de solos, nós podemos ver nas encostas os trabalhos de conservação efetuados, permitindo uma maior sustentabilidade e alguma produção, porque sem esses trabalhos de conservação de solos, nós nessa altura já não teríamos solos para cultivar. A hipótese de uma maior recorrência de secas e fomes a partir do século XVIII é consequência da degradação dos solos? Essa é uma hipótese que tem que estar sobre a mesa. Estudando, como eu estudei, as secas ao longo de vários séculos, vê-se a partir dessa data que falou uma recorrência muito maior.
uma recorrência muito maior. E zonas que foram exploradas com sucesso, por exemplo, no algodão. Até o século XVII, o algodão era a cultura dominante e era viável explorar o algodão. Mesmo nos terrenos montados, mesmo em zonas secas, nas achadas. Mas a partir de uma determinada fase da história de Cabo Verde, século XVII, final do século XVII, século XVIII, esses terrenos perdem a vocação agrícola, né? Tornam-se simplesmente terrenos de pastagem pastagens secas, quando azar. Portanto, é uma hipótese que tem que ser aprofundada, mas estou inclinado a dizer que sim, que a sobreexploração, a utilização indevida dos solos, indevida relativamente às suas vocações, às suas potencialidades, estará na base de rupturas ecológicas e, portanto, levando a população a situações de risco. Portanto, 2 colheitas perdidas, fome, com grande extensão. Acho que sim. Desde 1975, o governo tem levado a cabo uma série de medidas de conservação do solo e água, da forma que hoje em dia temos mais de 80 mil hectares de terras recuperadas e arborizadas. A produção agrícola de regadio aumentou substancialmente. Isso mostra nitidamente que a saúde dos nossos solos está no bom caminho. Apesar do enorme esforço que tem sido feito pelas autoridades, a exiguidade dos solos aráveis obriga a uma atenção particular no que se refere à árdua tarefa de desenvolver a agricultura em Cabo Verde. A gestão dos solos em Cabo Verde enfrenta uma série de problemas. Eu diria que o primeiro problema é ligado à questão da legislação. Nós não temos uma legislação, uma política virada para a utilização para os solos agrícolas. Este é um primeiro problema. Outros problemas associados à gestão dos solos é a pequenez do país. Portanto, é a pobreza da população rural, principalmente, as práticas pouco adequadas para utilizadas principalmente na agricultura de sequeiro, o baixo investimento na área de gestão de solos. Antigamente houve um grande investimento na área de solos, mas recentemente o investimento na área de solos tem vindo a reduzir. Mas temos algumas perspectivas para melhorar a gestão dos solos em Cabo Verde. Dr. Nuno Coelho, como é que os sistemas de informação geográfica SIG podem contribuir para a preservação dos solos e, consequentemente, o aumento da sua produtividade? Os sistemas de informação geográfica são, per si, uma ferramenta para tratar o território. E, como tal, a degradação dos solos e a temática e o acompanhamento do estado dos solos é algo que está intrínseco à gestão do território. Gestão do território e sistemas de informação geográfica. A ESRI hoje em dia trabalha com algumas instituições em Cabo Verde, entre elas o INIDA, trabalhamos também com o MDR e trabalhamos também com a INGT para trabalhar todo esse trabalho da informação. A parte da requalificação dos solos e depois o seu aproveitamento, os sistemas de informação geográfica são uma ferramenta bastante útil para conseguirmos alavancar e mobilizar de uma maneira muito mais eficiente e conseguir melhores produções a nível da análise espacial da informação e do que os solos nos dão com essa análise para a agricultura, neste caso para a agricultura tanto de regadio como sequeiro aqui em Cabo Verde. A SIG é uma ferramenta importante na tomada de decisão. Eu consigo recolher informação e com isso fazer potenciar a minha tomada de decisão com instrumentos muito fiáveis, instrumentos que me vão garantir a qualidade da minha decisão, de um modo também muito transparente, porque vamos trabalhar com ferramentas que são análises espaciais do território e com isso nós potenciamos essa tomada de decisão. Vou apresentar hoje na minha sessão um conjunto de ferramentas que nós podemos trabalhar a nível de, por exemplo, potenciar a troca de informação tanto de produtores como de necessidades de produtos e com isso criar sinergias para que facilmente se consiga escoar os produtos e perceber que necessidades é que há e produzir para essas necessidades. Pode-nos explicar o que é a Parceria Global dos Solos?
A Parceria Global de Solos é uma iniciativa da FAO, lançada em 2012, que visa apoiar os países em ter uma maior governança nos solos e implementar sistemas sustentáveis de conservação de solo. Portanto, esta parceria tem vários pilares. Um dos pilares é a promoção do investimento na pesquisa, portanto, a pesquisa orientada para os problemas que afetam os solos, atualização e harmonização dos dados de solos, porque neste momento os dados existentes são dados um pouco desatualizados. Portanto, esta parceria nos apoia neste sentido de atualizarmos os dados. Portanto, esta parceria, através de uma parceria regional, a parceria africana, vai apoiar os países membros a melhorar a gestão dos solos, gestão e a governança dos solos. Tem-se assistido a uma recuperação? De facto, uma recuperação e uma preservação e uma valorização dos solos. Isto tem sido devido a quê? Isso é a consequência das obras de conservação de solo e água implementadas, diques, arretos, banquetas, barreiras vivas, arborização. Então, tudo isso contribuiu para a recuperação e a valorização dos nossos solos. Fazendo o retrato das condições existentes para a agricultura, verificamos que as terras aptas para a agricultura são estimadas em 44.531 hectares, segundo o Recenseamento Geral Agrícola de 2004, dos quais 90,8% são exploradas sob regime de sequeiro, 7,8% de regadio e 1,3% são de regime misto regadio e sequeiro e estão concentradas particularmente nas ilhas de Santiago e ainda Fogo, Santo Antão, Brava e São Nicolau. As produções anuais são aleatórias em função do regime pluviométrico e variam desde 2000 entre 4.116 toneladas e 24.341 toneladas para o milho e 955 toneladas e 7.310 toneladas para os feijões. Os rendimentos médios são fracos, na ordem dos 300 kg por hectare para o milho e 90 kg por hectare para os feijões. A produção agrícola de sequeiro é pouco diversificada. No entanto, na zona úmida e subúmida, a integração das culturas hortícolas, raízes e tubérculos e árvores fruteiras nos sistemas de exploração aumentou consideravelmente no decorrer da última década, numa lógica de complementaridade. No ano médio, a produção cobre cerca de 30% das necessidades em milho e 16% das necessidades em tubérculos. No entanto, a produção agrícola não representa mais do que 10 a 20% das necessidades alimentares do país. Muito dificilmente nós conseguiríamos a autossuficiência alimentar, isto porque nós temos um déficit de solos aráveis, nós só temos 10% da área de Cabo Verde que é arável. Isto dificilmente nós conseguiríamos, mas talvez em termos de, por exemplo, produção hortícola, talvez nós seríamos capazes de alimentar o nosso pessoal aqui dentro, mas já com o aumento do turismo, isto já será um pouco difícil, mas com o investimento nas novas tecnologias, podemos melhorar consideravelmente a produção agrícola. La autonomía alimentaria se puede lograr en la medida en que la producción de alimentos se concientice en la población para que sea nacional, que se puedan producir dentro del país los alimentos que se consumen y se comercializan, ir reduciendo al máximo importaciones y desarrollar la agricultura nacional sobre bases, como ya dije, agroecológicas y con una tecnología de punta para poder tener un desarrollo productivo que responda a las necesidades del país y que incluso pueda formar parte de la comercialización del país al exterior. A autossustentabilidade alimentar ainda está muito cedo, porque, como se sabe, portanto, a agricultura cabo-verdiana tem duas vertentes. Tem a vertente de sequeiro e a vertente de regadio. No regadio há trabalhos extraordinários que foram feitos, há resultados também extraordinários que foram alcançados, mas na vertente de sequeiro aí é mais complicado, porque aí, portanto, os solos estão muito mais frágeis e a produção depende
grandemente da chuva. E a chuva, portanto, é um fator que nós não controlamos. Tudo depende, portanto, da chuva, portanto, que controla mais de 90% a nossa produção agrícola na vertente de sequeiro. Falando de chuva, qual tem sido o impacto dos trabalhos de mobilização de água na rentabilização dos solos? Esse trabalho tem sido fundamental, ok? Porque hoje temos mais furos, mais galerias, mais poços, mais nascentes, temos mais águas de escoamento superficial que foram, portanto, captadas, armazenadas através das barragens. Então, tudo isso aumentou e de que maneira a nossa disponibilidade em água. Mas isso não quer dizer que tudo já está feito. Há um trabalho atrás, ok? Para reforçar essas estruturas, para informar, sensibilizar mais a população, os agricultores, da importância da água. Que essa água aí tem que ser usada, sim senhor, mas de uma forma rentável, de uma forma econômica, de uma forma sustentada. Cabo Verde tem conseguido mudar a face da agricultura através de investimentos consideráveis para transformar o setor agrícola. De facto, a produção e a produtividade agrícolas aumentaram grandemente. Por exemplo, a produção de frutas e legumes já é responsável por 90% do consumo nacional. Antes era difícil encontrar frutas, legumes no mercado ao longo do ano. Hoje é uma realidade que é palpável. A importação de produtos, de frutas, legumes, baixou bastante. Isso porque realmente houve, portanto, um trabalho integrado da investigação, do desenvolvimento rural, das ONGs, das associações de agricultores. Tudo isso permitiu, portanto, que esses resultados positivos, portanto, foram alcançados. A grande inovação reside na mobilização das águas superficiais, onde, com a construção de 13 barragens, espera-se mobilizar cerca de 75 milhões de metros cúbicos de água no horizonte de 2015. Hoje é também evidente que precisamos de uma nova e forte investida na preservação dos solos, tendo em conta a necessidade de alargarmos as margens de segurança alimentar e da nutrição, da sustentabilidade ambiental e também dos novos desafios que temos pela frente, tais como, por exemplo, a gestão da água, o aumento populacional e ainda a necessidade de uma resposta a nível do setor agrícola às demandas do turismo. Considera essencial uma política para a distribuição da água na sequência da construção das barragens? Com certeza, a água é um bem e nós pugnamos-nos por um modelo de desenvolvimento com prosperidade que seja partilhada por todos. E a água é um bem de produção, né? Portanto, todos os agricultores devem ter acesso à água para produzir, né? A água, mas também a água é um bem que está ligado a direitos humanos, à dignidade humana. Portanto, nesse aspecto, a água com qualidade para todos, mais do que o ideal, é o ideal. Por exemplo, o caso da barragem do Poilão. Está lá uma unidade de gestão da água. Então, a água não é utilizada de uma forma desorganizada. Em cada parcela do agricultor está lá um contador, ok? Que o agricultor pode usar e não é usado do jeito que ele quer. Tem que ser usa a água de acordo com as suas necessidades. Porque houve atrás um trabalho de sensibilização, da informação dos agricultores, da importância da água, mas também da fragilidade dessa água. Porque essa água aí, hoje a barragem está cheia, mas amanhã poderá ser não. Poderá ser, portanto, menos cheio, como o caso de 2015, 2014. Então, há todo um trabalho de sensibilização dos agricultores sobre a importância da água, mas também como eles devem utilizar a água. Quem utiliza, portanto, o sistema de rega gota a gota paga menos o metro cúbico da água. Quem utiliza o sistema tradicional, que é o alagamento, paga mais caro. Então, tudo isso para realmente, isso vai contribuir para dizer ao agricultor, a água está aí, é muito importante, é para vocês, mas tem que ser utilizada de uma forma correta. Que diferença há entre a agricultura urbana, suburbana e familiar? Bueno, la agricultura urbana y suburbana se diferencian en que la agricultura urbana se desarrolla en el centro de las ciudades. Es una agricultura que se ha dado a desarrollar en jardines o huertos caseros. Llamamos esto a los pequeños espacios que tienen las viviendas donde se montan los llamados canteros de organopónico y allí cada familia puede producir. También se aprovechan espacios de terrazas
jardines, patios, y la agricultura suburbana es la que está fuera de la ciudad. Es decir, que ya son espacios más abiertos y allí podemos hablar de fincas donde los cultivos son mayores, tenemos unas producciones mayores y tienen una mayor envergadura. En cuanto a la agricultura familiar, si hablamos de producción de alimentos agrícolas dentro de los hogares, estamos hablando de agricultura familiar. Si hablamos de una agricultura en la periferia de la ciudad, pero que tributa a que la familia tiene ahí su centro de trabajo, la familia tiene ahí el alimento fresco que no tiene que esperar que se traslade de grandes distancias que atentan contra la inocuidad de los alimentos, bueno, estamos hablando de agricultura familiar. La diferencia yo la veo en la agricultura urbana de la suburbana por el área en que se desarrolla, pero ambas son agricultura familiar. La producción y la conservación de las semillas autóctonas son las que van a garantizar que se mantengan las tradiciones alimentarias de cada país, de que se consuman cada vez productos más favorables a la salud, al desarrollo humano y por supuesto a la comercialización entre los diferentes países del área. Qual é a contribuição de SERAI na rede de abastecimento local de cantinas escolares? Pronto, SERAI lo que tem feito em São Vicente, que é onde o projeto é desenvolvido, é organizar, em primeira parte, aquele agricultor, criar uma associação e tentar, através daquela associação, abastecer o que é os mercados institucionais. Há pouco foi apresentada a lei de alimentação escolar, surgiu uma oportunidade para o escoamento de produtos, de comercialização de aqueles produtos de São Vicente. Então, pronto, temos apanhado aquele boleia de tentar aproveitar a lei e aquelas oportunidades que ele oferece aquela lei para juntar aquele agricultor, tentar fazer uma agricultura um bocadinho mais respetuosa com o ambiente e com o consumidor também, e criar aquele canal de comercialização de produtos para o mercado institucional. Por enquanto, não está fornecendo só cantina escolar, mas a ideia da associação da REPAL é tentar chegar a hospitais, a tropa, tudo aquilo que é mercado institucional e que o governo paga por aqueles alimentos. E como é que funciona a rede? A rede, pronto, por enquanto não tem a volta de 60 sócios, não tem a volta de 30 produtores que já participam diretamente no abastecimento e por um abastecimento que começou no mês de março, não começar a trabalhar a planificação de culturas desde o mesmo mês de dezembro. Então o agricultor no mês de dezembro, ele sabia quando é que ele tinha que plantar e quando é que ele tinha que fazer colheita para abastecer o produto. Então a rede, o que tem feito é que lá, é decir, não repartir toda a produção semana por semana, não estava a falar da volta de 750 quilos por semana, e cada agricultor, cada semana é responsável de uma quantidade de produtos. Ya sea 100 kilos de cenoura, ya sean 30 kilos de beterraba. Então, para mim, o importante é que antes do agricultor fazer a plantação, já tinha mercado e ele sabia o preço que está vendendo esse produto. E em termos de variedade, há suficiente para abastecer as cantinas todas? Evidentemente, sim. São Vicente, quem não é de São Vicente acha que São Vicente não é uma ilha agrícola, mas na realidade está cheia de agricultores. Cheia de agricultores. Na atualidade, nós está fornecendo a cantina escolar 12 produtos. Daqueles 12 produtos que nós está fornecendo, 10 é produzido na São Vicente. Só a banana vem de Santo Antão e o alho é importado de exterior. Assim que São Vicente tem um potencial produtivo enorme. E se calhar o êxito que tem o projeto até o dia de hoje é que o agricultor tinha problemas para escoar esse produto. Era mais aqueles bichos que está comendo aquele couve, aquele beterraba, aquele cenoura que não tinha saído no mercado de São Vicente. Se há muita agricultura, se calhar está a faltar a sua comercialização. Por enquanto, não está fornecendo o 18% da comunidade escolar, sem nenhum tipo de problema. São 1.300 crianças. Em geral, tem 8.500 crianças em idade escolar na ilha de São Vicente.
E o produtor, tem muitos produtores que ainda têm um sistema produtivo um bocadinho arcaico, com alguma dificuldade. A ideia desse projeto, com o projeto piloto, é criar aquela dinâmica de abastecimento. Evidentemente, o próximo ano ou daqui a 2 anos, se calhar é difícil o 100% da comunidade escolar. Mas com o tempo e com tecnologia adequada e a rede, aqueles agricultores já empenhados porque têm a venda do produto garantida, então já com grande parte será possível com produtos de São Vicente. Nós defendemos muito os sistemas tradicionais de produção. É decir, o agricultor tem um saber e um conhecimento que é de grande valor. E se calhar tentar modernizar aquele sistema de produção por sistemas novos, se calhar é um bocadinho de risco. Então o que tem feito será, ao longo desse tempo, é valorar as coisas que o agricultor local faz bem. É possível, através de uma interdisciplinaridade, reconstituir a história dos solos e a sua produtividade agrícola? É o meu repto, de cada vez mais as ciências agrárias serem entendidas como ciências plurais, como disciplina pluridisciplinar, digamos assim, que conterá no seu seio não só a agronomia, as ciências mais classicamente ligadas a esse domínio do conhecimento, mas outras ciências como a sociologia, a história, a antropologia, a arqueologia. Portanto, é preciso mobilizar um conjunto de ciências para termos, porque repara, este solo que queremos entender agora, e nesse workshop, esse solo tem 550 anos de exploração. Portanto, esse solo tem uma carreira. Para o entendermos hoje, temos que reconstituir essa carreira. Tem 550 anos de exploração humana, digo eu, mas tem milhares, né? Enquanto uma entidade natural. Mas para entendermos a interação entre o homem e este solo e as suas consequências, temos que recuperar outros saberes, e um deles é a história. Portanto, o que nos leva hoje a entender Cabo Verde, a sua natureza geofísica, não é apenas só disciplinas da área das ciências exatas, das ciências da natureza, das ciências da terra, mas também as disciplinas da área das ciências do homem. O solo não é um recurso renovável, pelo que a sua preservação é essencial para a segurança alimentar e para o futuro sustentável. 95% dos alimentos são provenientes do solo. Por isso, a sua gestão é importante, direta e indiretamente, tanto para a produtividade das culturas, sustentabilidade ambiental, diversificação da dieta alimentar e para a saúde humana. Porque quem explora recursos não renováveis como o solo tem que ter uma perspectiva intergeracional. Nós, quando viemos a este mundo, nos legaram um solo, que é um património, e nós temos que o legar também a novas gerações. Portanto, o modelo de exploração adotado tem que ser um modelo que tenha essa perspectiva, uma perspectiva intergeracional, uma perspectiva amiga do ambiente e que leve a enriquecer o solo. Portanto, nesta ótica que devemos procurar o ideal. O ideal tem que ser um solo produtivo, mas também um solo cuja exploração seja sustentável. E era tudo por hoje, gratos pela atenção dispensada. Até o próximo programa com mais um tema de interesse. Fique bem.